Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Keila Batista, professora de História, e voltei para nós continuarmos aí dialogando, sobre os assuntos da nossa primeira série do ensino médio. A nossa aula de hoje tem como título As Reformas Religiosas e aí temos a parte 2. A aula passada, se vocês lembram, a aula 26, nós discutimos sobre as reformas religiosas no seu contexto político, no contexto da Europa, o contexto de expansão dessas reformas, porque essas reformas elas eclodiram no continente europeu, Também aí dialogamos sobre a questão religiosa, que levaram então com que essas reformas elas aí sacudissem dentro do ponto de vista religioso, então, esse continente. E aí hoje nós ficamos de discutir sobre 3 principais reformas, A primeira, pessoal, é com quem começa então esse movimento, que é a luterana, o que é o luteranismo. Essa reforma, protestante, ela começa com esse moço, chamado Martinho Lutero. Ele era alemão, nasceu na Alemanha, e ele estudou direito por influência do pai, e ele também ele tinha vocação, então, para a vida religiosa, Ele se dedicava ao estudo aí das escrituras. E foi o Martinho Lutero que começou, então, na Alemanha, toda essa contestação, Ele vai, como a gente tem aí rápidas informações sobre ele, ele ingressa na vida religiosa, E ele segue, então, na ordem aí que segue os preceitos do Santo Agostinho, Vamos ver um pouco mais sobre isso. O Martinho Lutero, ele vem, então, contestando algumas práticas da Igreja Católica, Práticas relacionadas aí à fé, à salvação e também aí a questão do dinheiro. Ele vai questionar algumas vendas, de indulgências que a gente tinha nesse período, que a gente já vai discutir um pouco sobre isso. E esse movimento, ele vai fazer uma ruptura com o que a gente era acostumado a ter, dos dogmas da Igreja Católica. Então, entre 1511 e 1513, Lutero, ele vai se aprofundar, então, nesses estudos, teológicos, religiosos, ele vai amadurecer, então, as suas ideias, elas são formuladas, pessoal, com base muito em estudo, tá? Lutero, então, o que ele vai concluir depois de muito estudo da Bíblia, Ele vai dizer que o ser humano, corrompido em razão do pecado original, só poderia salvar-se pela fé em Deus. É aqui onde ele vai começar a contestar a igreja, porque nesse período, pessoal, nós tínhamos a chamada venda de indulgências. O que seria isso? As pessoas que pecavam, elas iam na igreja e aí ela deveria pagar um certo valor, que seriam as indulgências. Quando ela pagava esse valor, ela teria, então, o seu pecado perdoado, Então, ele vai questionar, não é o dinheiro que vai salvar, É o arrependimento, é a fé, é o contato com Deus que vai salvar, então, aí, perdoar esses pecados. Isso vai causar, um grande tumulto na igreja que não vai querer perder, então, aí, nessas vendas. Ele vai falar também que ele vai defender que as pessoas elas podem ler a Bíblia Sagrada e a partir dali elas terem as suas próprias interpretações, Elas não vão precisar de que alguém leia para alguém depois falar o que diz a Bíblia. Ele vem dizendo também que as pessoas têm que chegar à Escritura e ler e entender de acordo com o que ela achar, E aí, pessoal, a gente tem uma coisa muito importante que o Papa, eu acho que é o Papa X, ele vai para construir uma basílica, uma igreja, vender muitas indulgências, Isso vai deixar o Lutero bem chateado. E aí o que ele faz, Ele fica escandalizado com essa atitude do Papa, Então ele vai na porta de uma igreja da Alemanha, Wittenberg, essa igreja, e ele vai colar lá um manifesto, E aí esse manifesto, ele é conhecido como as 95 teses de Lutero, Ele vai escrever 95 pontos em que ele vai protestar, contra essas medidas aí dentro dessa ordem religiosa. Claro que ele vai ser expulso da Igreja Católica,
e outras, perseguido, outras coisas mais vão acontecer, tá, pessoal? Aí, só rapidinho para vocês verem um pouco sobre essas teses, né? O que Lutero ele vinha pregando. Essas teses foram escritas em 1517, né? A 21 diz assim: estão errados os pregadores de indulgências que dizem que um homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais, né? Pagando aí para ser perdoado. Eles pregam que a alma voa para fora do purgatório tão logo tilinte, né, o dinheiro jogado na caixa. Logo faça o barulhinho do dinheiro na caixa, então aí a alma foi livre, né? Os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não socorre, e depois dá dinheiro para perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus, né? Então ele vai causar maior reboliço, né? A partir daí, pessoal, a gente vem com essa doutrina luterana, né? Que agora ele vai defender, como eu falei para vocês, né? O livre acesso às escrituras das pessoas, né? As escrituras sagradas como o único caminho para a fé cristã, né? Tirando essa questão do dinheiro. E a fé cristã como único caminho, então, para essa vida eterna, para a salvação eterna. Não depois que a alma está no purgatório, né? Se ela tiver dado dinheiro antes, depois ela vai para o céu ou vai para o inferno. Ele vem questionando aí essa ideia, né? Também dentro dessa doutrina, o luteranismo não aceitava o culto dos santos, né, promovido pelos católicos, né, a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa. Em vez dos 7 sacramentos católicos, então, aí dentro dessa religião luterana, dessa doutrina, só era reconhecida, então, como verdade bíblica os 2 deles, né, o batismo e a Eucaristia, tá bom, pessoal? Seguindo, então, aí o exemplo de Lutero, a gente vai ter na França outro movimento, chamado de calvinismo. Esse movimento ele vai seguir a partir de João Calvino, tá, pessoal? Ele vai difundir aí essas ideias, e aí essas ideias elas vão repercutir também no continente europeu, e ele vem pregando, então, essa libertação, né, da igreja. Só que o João Calvino ele é um pouco mais radical em alguns aspectos que a gente vai ver já já, né? Como eu disse para vocês, né, um novo núcleo do movimento reformista religioso que se gere aí na França, né? A exemplo de Martinho Lutero, né? Ele seguiu aí na língua francesa. O Lutero ele vai traduzir a Bíblia para o alemão e o Calvino aí para a francesa, né? Liderou então esse movimento conhecido como Reforma Calvinista, tá, pessoal? E aí essa reforma a gente vem dentro dessa perspectiva da ética calvinista, né? O calvinismo ele se torna um pouco radical porque ele vem assim determinando muitas questões, tipo as mulheres não podem usar joias, né? A luxúria, algumas questões. Então vem uma questão assim religiosa muito mais fechada. E também nós temos aí a doutrina da predestinação, né? O que seria isso, pessoal? Essa doutrina, ela vem dizer que as pessoas que nascem pobres, elas nasceram assim por conta da vontade divina. A vontade de Deus escolheu que elas nascessem pobres. Então, elas não deveriam fazer muito para mudar aquilo, né? Elas deveriam trabalhar, viver como pobre, ou na miséria, ou com um pouco que eles tinham, mas é uma predestinação. Foi Deus que escolheu, então você não pode questionar. Ao mesmo tempo, também as pessoas que nasciam com dinheiro, né? Os burgueses também, e aí ele vem também defendendo aí o lucro, né? O lucro, que a burguesia também vai apoiar essas reformas, né? Então, essa doutrina da predestinação aí relacionada ao calvinismo, né? E aí, só para a gente saber, né? O calvinismo espalhou-se por diversas regiões da Europa Ocidental, né? França, Inglaterra, Escócia, Holanda, né? Dando origem a várias correntes locais, né? Como a dos huguenotes, né? Dos puritanos, depois que a gente vai estudar um pouco, entender um pouco quando formos falar da formação dos Estados Unidos, e dos presbiterianos, que também chegam no Brasil, né? Cada uma tendo uma ramificação aí, pessoal, de acordo com seus dogmas, tá? E também temos aí a reforma anglicana, que acontece na Inglaterra, né? Diferente das outras, nessa reforma, a gente não tem muitas questões de dogmas, de práticas religiosas, modificadas, né? O que a gente tem aí é mais a questão da administração, do poder, do poder papal que vai ser questionado, né? Então, a gente vai ter aí uma igreja nacional, né? Porque
Henrique VIII, né, ele vai juntar o poder administrativo central do rei com o poder religioso, tá, pessoal? Então, a gente vai ter uma igreja nacional na Inglaterra, né? E aí ele vai articular esse Henrique VIII, né, essa reforma, e aí ele era um fiel aliado do Papa, né, tendo recebido o título de defensor da fé. Pessoal, motivos para essa ruptura aí na Inglaterra. O poder político, né? A Igreja Católica era muito forte, muito poderosa. Poder econômico, a Igreja Católica também detinha as maiores terras, as melhores, né? Isso dá, claro, algumas questões valiosas, e aí o poder central, né, estava de olho nisso. E também a questão da anulação do casamento, porque ele era casado com Catarina de Aragão, que era uma espanhola, e ele queria se divorciar porque ela não dava filhos homens, um herdeiro, né? E aí ele usou a justificativa que no momento a Inglaterra estava em guerra com a Espanha, ele queria se casar com a amante, né, Ana Bolena, que estava grávida dele com o herdeiro, então ele queria o divórcio. E a Igreja Católica não oferecia esse divórcio, né? Então ele fez aí esse movimento, ele foi apoiado pelo parlamento, que de fato deu o divórcio para ele. E aí, a partir daí, a gente tem essa reforma anglicana, que é a junção, tá, pessoal, do poder do rei com o poder religioso, ok? E claro que a Igreja Católica vai vir com a contra-reforma, né? E a Igreja vê que as coisas estão mudando, né? A expansão, né, dessas reformas protestantes, ela vai mudar, que senão a Igreja Católica perderia completamente poder. Nós vamos ter a ordem dos jesuítas, né, que eles vão se expandir aí pelo mundo para conter o avanço do protestantismo, e é o que a gente tem aqui no caso do Brasil, que eles chegam, né? O Concílio de Trento, que vai mudar algumas questões, vai manter os 7 sacramentos, né? As indulgências, elas vão ser alteradas, né? A salvação vai ser por meio da fé. E o Papa, né, continua sendo, então, aí esse sucessor de Pedro, que Jesus Cristo deixa aí na Terra, ok, pessoal? Exercitando para a gente terminar, né, sobre esse assunto a grosso modo, e depois vocês vão se aprofundar melhor. As reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiam contra a venda de indulgências e autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica, b. a valorização pela Igreja Católica das atividades mercantis, do lucro e da ascensão da burguesia. C. O pensamento humanista e permitiram uma ampla revisão administrativa e doutrinária da Igreja Católica. D. As missões evangelizadoras desenvolvidas pela Igreja Católica na América e na Ásia. E E. O princípio do livre-arbítrio, defendido pelo Santo Ofício, órgão diretor da Igreja Católica. E aí, pessoal, temos, claro, como alternativa correta, a letra A, né? A venda de indulgências e autoridade do Papa, esse líder supremo aí da Igreja Católica, ok, pessoal? Não esqueçam, então, de acessar a nossa plataforma, lá vocês terão acesso a essa aula e outras, né? E não esqueçam também de se aprofundar aí nesse assunto, né, que é tão importante. A partir desse assunto, outras religiões, elas foram oficializadas e elas foram surgindo aí, permitiu aí que na Europa e difundisse em outros países, aí tivéssemos aí essa pluralidade de crenças e fés e dogmas, ok? Até a próxima aula!